Raras vezes na história um país estava tão degradado como a França no princípio do século XV, época em que viveu Joana d'Arc. Esquecidas estavam as glórias do passado, do Clodoveu, fundador do reino. Desde 1338, o país foi invadido pelos ingleses, num esforço tenaz de subjugá-lo à sua coroa. Era a Guerra dos 100 Anos. No princípio, os invasores eram vitoriosos em Crécy e Poitiers, mas Carlos V reconquistou quase todas as regiões perdidas. Infelizmente, Carlos V, o Sábio, morreu jovem e o menino que em 1392 lhe sucedeu no trono, Carlos VI, deu logo sinais inequívocos de alienação, estado que ficou até sua morte em 1422. Com este acúmulo de desgraça que se juntava aos efeitos devastadores e desmoralizadores de uma guerra tão prolongada, a França chegou ao estado de prostração, que entrou na memória da posteridade como a grande miséria. O país infeliz almejava por um salvador, que a providência divina estava preparando no silêncio e recolhimento de uma alma escolhida. Na Inglaterra assumiu o trono Henrique V. Esse novo soberano inglês fomentava planos ambiciosos, querendo ser rei conjuntamente da Inglaterra e da França. Renovou a guerra que já durava quase 80 anos, entrando na França à frente de um grande exército, treinado segundo novos princípios. O duque Carlos de Orleans enfrentou o invasor com todas as forças que conseguiu reunir. Travou, em 1415, a Batalha de Azincourt, tão desastrosa para a França, que morreram mais de 15 mil homens e só 1.500 restaram com vida. A flor da nobreza jazia no campo de batalha. Em consequência da vitória de Azincourt, Henrique V tinha diante de si o país indefeso. Ao sul do rio Loire, trocando várias vezes de residência, vivia o triste filho de um rei alienado. Carlos VII ainda não estava coroado. Como príncipe herdeiro era chamado Delfim, o único título que Joana d'Arc depois lhe concedeu até o dia da coroação. Diante do Delfim apareceu uma piedosa mulher, Marie d'Avignon, contando suas visões relacionadas com sofrimentos inauditos da França. Uma voz lhe comunicou que a calamidade havia de crescer ainda. Apareceu-lhe uma armadura. Assustada, pensou ter de usá-la, mas a voz esclareceu. Viria uma virgem que devia vesti-la, vencer os inimigos e salvar o reino da França. Quando em 1412 nasceu Joana, ninguém pensou nas profecias, que se contavam em todas as casas. O futuro da menina parecia o comum de todas as crianças, nascidas em condições humildes. Joana era dotada de mente sadia e equilibrada. Aborrecia tudo que lembrasse magia e superstição. Mais tarde, no processo, seus depoimentos claros e suas saídas espirituosas revelam memória rara e feliz, grande inteligência e juízo são, sem qualquer vestígio de alucinação e histeria. Joana tinha 13 anos quando ouviu uma voz divina, boa e nobre, que não saía de boca humana. A menina achava-se sozinha no jardim da casa paterna. A voz vinha da direita, do lado da igreja, e estava acompanhada de viva luz. A menina, desprevenida, estava profundamente assustada. Nos dias seguintes, a voz voltou. Na terceira vez, Joana soube que era o arcanjo São Miguel que lhe falava, o príncipe dos exércitos celestes, o padroeiro da casa Valois reinante e da própria França. A partir daqueles dias começou para Joana uma vida nova, misteriosa, reclusa no seu interior. O mundo exterior ia perdendo suas atrações. Os conterrâneos viam com estranheza os hábitos inusitados da simples camponesa. Os vizinhos troçavam dela e ela corava. As amigas riam dela. Sem o saber, entrava na escola espiritual que enrijeceria seu caráter. No silêncio e autodomínio preparava-se a heroína. Esta vida de amadurecimento interior durou 5 anos. Certo dia, as vozes tão familiares mudaram de tom. Atônita, ela ouviu as palavras: Filho de Deus, deves sair da tua aldeia e ir para a França. Tendo finalmente compreendido o sentido das palavras, ela respondeu: Mas eu sou uma pobre menina que não sabe andar a cavalo, nem travar batalhas. Mas as vozes insistiam, as intimações tornavam-se mais determinantes.
Toma tua bandeira que o Rei dos Céus te dá. Toma corajosamente e Deus te ajudará. E finalmente ela ouviu: deves ir para a França e não podes ficar onde estás. Deves levantar o cerco de Orleans. O rei Carlos VII resolveu se disfarçar entre outros nobres na corte para ver se Joana o reconheceria. Quando finalmente Carlos VII consentiu em recebê-la, estavam presentes mais de 300 nobres. 50 tochas iluminavam a imensa sala. Talvez a simples camponesa estivesse um momento deslumbrada, mas avançou com segurança. Perto do trono estava o conde de Clermont, ricamente vestido. Mas Joana declarou: não é o rei. Apontaram outro, a mesma resposta. Só agora Carlos VII entrou na sala. Joana o viu, fez reverência e disse: Deus vos dê boa vida, gentil Delfim. Ele apontou o conde de Clermont, mas Joana insistiu sem duvidar: em nome de Deus, gentil príncipe, vós o sois e ninguém mais. Joana passaria por outros testes. Não foi com facilidade que ganhou acesso à corte e à confiança do rei e dos homens de armas. Foi levada à Universidade de Poitiers e submetida a interrogatórios. O arcebispo de Chartres foi nomeado chefe de uma comissão de inquérito, integrada por teólogos de renome. Joana estava impaciente, pensando no precioso tempo perdido para a pronta libertação de Orleans. A prudente e cautelosa investigação contribui até o dia de hoje para o reconhecimento e estima da vidente. A história conservou algumas respostas de Joana, revelam o juízo são e a concepção clara de uma mentalidade alheia a toda sentimentalidade e falso misticismo. Os chefes militares quase nunca faziam o que a vidente lhes recomendava, e, contudo, era ela que no fim dirigia as operações e decidia a vitória. Ela predizia os resultados e todas as suas afirmações se realizavam à risca, ainda quando pareciam inverossímeis. Quando a vanguarda do exército saiu de Blois, a Virgem Guerreira, aconselhada por suas vozes, queria avançar ao norte do rio Loire, para imediatamente atacar os ingleses. Mas os chefes a enganaram e escolheram prudentemente o lado sul, onde não havia perigo de serem atacados pelos ingleses. Temiam o inimigo. Quando Joana chegou perto de Orleans, à frente da vanguarda, o comandante da cidade veio-lhe ao encontro. Ela lhe perguntou se era Dunois, e se foi ele que ordenou a marcha por este lado do rio Loire, impedindo assim que ela fosse diretamente para onde estavam os ingleses. Dunois não podia negar. Joana, irritada, disse: em nome de Deus, o conselho do Senhor é mais seguro do que o vosso. Pensa poder enganar-me, mas engana a si próprio, pois eu trago um auxílio mais forte que jamais um soldado ou cidade podia receber, o auxílio do Rei dos Céus. Dunois ordenou que esperassem pelo grosso do exército e convidou Joana a entrar na cidade. Foi recebida com um júbilo sem fim, como se fosse um anjo do Senhor, pois todos esperavam que ela dominasse o inimigo. Estava revestida da armadura branca, precedida de sua bandeira, igualmente branca, onde se via Nossa Senhora, o arcanjo Gabriel e outros anjos segurando lírios. Ao lado de Joana, montado também e armado, andava o comandante Dunois. Depois da libertação de Orleans, Joana d'Arc recomendou ao Delfim a se fazer coroar rei em Reims. O rei, porém, e os chefes de guerra consideravam perigoso o avanço por terras sujeitas ao inimigo. Aos 11 de junho de 1429, o exército francês de 8 a 10 mil homens, chefiado por Dunois, campeou diante da cidade de Jargeau. Propagou-se então o boato de que se aproximava o chefe inglês Falstaff, com 5 mil homens. Tal era a fama dos ingleses, principalmente do seu corpo de arqueiros, que entre os chefes franceses quase se originou um pânico. Foi Joana d'Arc que salvou a situação. Vendo a inquietação dos comandantes, assegurou-lhes que não precisavam temer os ingleses. Deus estava a favor dos franceses. Dentro de 24 horas, os franceses estavam vitoriosos, conquistando a cidade e aprisionando o chefe inglês Lord Suffolk. Em seguida, deram-se cenas marcantes. Estava na vizinhança também o exército inglês comandado por Talbot e Falstaff. Apesar das insistências de Joana, os franceses não ousavam atacar. O exército francês seguiu Falstaff até Paris. Sabemos que Joana não tinha comando.
nem lhe permitiu juntar-se à vanguarda. Impaciente, via-se obrigada a seguir no grosso do exército. Nesta ocasião, ela impressionou profundamente o duque de Alençon, que mais tarde contou: muitos homens do rei eram tímidos, mas Joana disse: em nome de Deus é preciso combatê-los, e se estivessem pendurados nas nuvens, nós os teremos, estou certa da vitória. A cavalaria francesa movimentou-se para alcançar o exército em retirada. Quando Falstaff foi informado da presença do inimigo, mandou os arqueiros dar volta e resistir ao ataque, mas foram dispersos por um forte ataque de cavalaria. Desorientado, o comandante da retaguarda, já meio vencido, julgou-se abandonado por Falstaff e rendeu-se. Falstaff, assustado, fugiu. 2.000 ingleses morreram quase sem resistência. Talbot foi preso e nunca perdoou a Falstaff a fuga precipitada. Falstaff fugiu tão depressa que já no dia seguinte chegou a Corbeil, onde o duque de Bedford, indignado com tanta covardia, lhe arrancou a ordem da jarreteira. Foi esta a célebre batalha de Pétais. A sorte da guerra parecia ter abandonado definitivamente a causa inglesa. Aos 24 de junho de 1429, o exército se pôs em marcha. Em princípios de julho chegaram à cidade de Troyes, sujeita aos ingleses. Os cidadãos mandaram mensageiros a Reims, confirmando sua lealdade à causa inglesa e prometendo resistência até a morte. Contudo, seu heroísmo não era tão grande como em breve se tornou patente. Os conselheiros do rei deliberavam o que fazer. As crônicas referem que Joana entrou na sala do conselho, dirigindo-se ao rei: nobre Delfim, dai ordem de assediar imediatamente a cidade. Em nome de Deus, prometo que dentro de 3 dias eu vos levarei para dentro da cidade de Troyes, seja por via pacífica ou pelo combate e a força. Joana começou logo os preparativos para o assalto. De madrugada, os cidadãos reconheceram assustados a iminência do perigo e capitularam. Podia continuar a marcha para Reims. Poucos dias depois, o exército chegou à vista da cidade, que não ousou resistir. Abriu as portas e recebeu honrosamente seu rei. Em 17 de julho de 1429, tinha chegado o grande dia da donzela de Orleans, o que as vozes não cessavam de lhe confirmar, o que ela prometeu tantas vezes ao gentil Delfim, o que poucos meses atrás parecia ainda completamente impossível, agora ia ser realidade. O legítimo herdeiro do trono francês seria coroado solenemente na grandiosa catedral. Joana achava-se diante da cidade de Melun, quando as vozes lhe revelaram que antes da festa de São João seria aprisionada, que assim devia acontecer, que não desanimasse e que Deus lhe daria auxílio. A partir deste momento, Joana participava ainda das operações bélicas. Joana tomou parte na luta que se desenrolou auspiciosamente pela conquista de um povoado, mas os sitiados contra-atacaram. O pânico apoderou-se dos franceses. Cada um procurou salvar-se. Também Joana viu-se obrigada à retirada. Recuou até a ponte levadiça que encontrou erguida. Apesar da situação desesperada, queria lutar. Mas a superioridade do inimigo era esmagadora. Um inimigo atirou do cavalo. Estava presa a salvadora da França. Enquanto Joana estava nas mãos dos Borguinhões, que afinal eram franceses, traidores do rei, os ingleses pressionaram tanto e ofereceram por sua vez tão vultosa soma de dinheiro que finalmente a prisioneira lhes foi entregue. As atas do processo dão conta de que um ódio implacável perseguia a prisioneira. Não bastaria uma morte qualquer, devia ser executada pelo modo mais cruel da fogueira. Além disto, seria um golpe fatal para o rei da França, Carlos VII, se toda a população fosse inteirada de que suas vitórias eram devidas a uma bruxa. Para ser convincente e justificar a execução pela fogueira, não bastaria um tribunal leigo. O julgamento tinha de ser proferido por um tribunal eclesiástico. Eis os planos ingleses que foram executados fielmente. O conde de Warwick tinha relatado que Joana adoeceu, conforme averiguou, e pediu que a tratassem. Por nada no mundo o rei inglês queria que ela morresse de causa natural. Ele a tinha comprado por vultosa soma. Não queria que morresse salvo por sentença judicial, queimada viva.
Mandou, portanto, examiná-la com diligência e curá-la. Várias pessoas que se mostraram favoráveis a Joana foram ameaçadas pelos ingleses, a tal ponto que fugiram da cidade. Este ódio não esmoreceu até o último dia. Joana disse a vários nobres franceses e ingleses: "Bem sei que os ingleses planejam matar-me, porque esperam conquistar a França depois da minha morte. Mas se eles fossem ainda 100.000 a mais do que agora, nem mesmo assim teriam o reino." O conde de Stafford ficou tão exaltado que puxou a espada pela metade para feri-la, mas o conde de Warwick o reteve. Ficavam assim bem patentes os motivos que instigavam os ingleses a exigir com tanta paixão o processo e morte da sua maior inimiga. Martin Ladvenu, o último confessor de Joana, falou nestes termos: "Tenho a impressão de que alguns só assistiam ao processo por medo dos ingleses, outros para lhes agradar. Sei também que Joana não tinha durante o processo conselheiro jurídico algum, afora pelo fim do processo. Ninguém teria ousado dar-lhe conselho ou guiá-la, por medo dos ingleses. Eu vi Joana quando fora trazida para Rouen. Não tinha instrução, tinha cerca de 20 anos, sabia apenas o Pai Nosso, mas deu respostas prudentes nos interrogatórios. Depois da extradição aos ingleses, foi internada num castelo em Rouen. Por medo que a feiticeira pudesse escapar, vigiaram-na com extremo rigor. 3 soldados ingleses estavam dia e noite no mesmo recinto, enquanto 2 vigiavam diante da porta. Eram sujeitos da baixa ralé que injuriavam a prisioneira. Ela se sentia perpetuamente ameaçada por esta gente. É um dos crimes cometidos contra a indefesa mulher tê-la entregue a estes homens viciados durante todo o tempo da sua prisão. No processo, a jovem de apenas 19 anos, completamente sem estudos, mostrou uma madureza, prudência e ponderação acima da idade. Revelou grande agudeza de espírito. Vários ficaram tão admirados que atribuíram suas respostas a uma inspiração sobrenatural. Soube responder satisfatoriamente e sem se comprometer às perguntas mais capciosas e insidiosas de abalizados doutores. No dia 30 de maio de 1431, Joana é avisada que neste dia será queimada viva. O Papa Pio X, por ocasião da beatificação em 1909, lembra: admiravelmente forte no supremo sacrifício, pede a Deus perdoe a seus algozes e salve a pátria e o rei. Pede a quem tenha feito mal e perdoa o mal que lhe fizeram. 2 oficiais apoderam-se de Joana e a levam aos juízes civis. Estes só dizem: levai-a à fogueira. A fogueira tem altura descomunal. Joana sobe e é atada ao poste no meio. Quando o fogo a atinge, ela não grita nem se lamenta. Várias vezes exclama: Jesus, Jesus! Em breve o sacrifício está consumado. Em 1909, o Papa Pio X diz: mas a fama de sua santidade e a recordação dos seus feitos viveu e viverá no futuro, com sempre renovado louvor. Em 1456, não muito tempo depois da morte de Joana, o Papa Calixto permitiu que a Igreja Católica investigasse de maneira profunda e detalhada a condenação e o julgamento de Joana d'Arc. Como resultado deste exame feito pela Igreja, ela foi oficialmente inocentada, e a partir de então passou a ser vista com outros olhos. Porém, antes mesmo da intervenção do Papa, a imagem da corajosa camponesa já havia começado a mudar. Como reconhecimento de sua inocência, uma grande cruz foi erguida na praça onde Joana d'Arc foi executada. A partir de então, Joana foi se tornando uma verdadeira lenda, e o reconhecimento por seus feitos e o interesse por sua história foram atravessando os séculos, ao ponto de que Napoleão Bonaparte chegou a declarar Joana d'Arc como um símbolo francês. O Papa Pio X chegou a reconhecer em 1908 3 milagres por intercessão de Joana, que consistiam na cura de 3 freiras, que após adoecerem recuperaram sua saúde, após orarem para Joana d'Arc. Aos 9 de maio de 1920, aniversário da libertação de Orleans, o Papa Bento XV elevou Joana d'Arc à honra dos altares, enumerando-a entre os santos canonizados, os grandes heróis da Igreja. A história de Joana d'Arc é intrigante e comovente.
Seus feitos impressionaram tanto as pessoas de sua época quanto as da posteridade. E é interessante pensar que uma jovem de origem humilde foi capaz de comandar um exército e conseguir notáveis triunfos na Guerra dos 100 Anos. A cidade de Rouen conserva viva a lembrança da inocente vítima. Cada ano, no dia 30 de maio, meninas vestidas de branco lançam flores ao Sena, lugar onde ele recebeu as sagradas cinzas de Joana d'Arc. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.